Estúdio 016. Eu sou a Aline Fidelis e hoje estou com Direito, Pipoca e Podcast. Essa novidade aqui no Estúdio 016 com Ângela Fidelis e Fernanda Machado. É isso, meninas? É isso mesmo, Aline. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar hoje aqui no Estúdio 016. Eu sou Ângela Fidelis, para quem não me conhece, sou operadora do direito, parceira dessa grande advogada, doutora Fernanda. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com a doutora Ângela, com a Aline. Meu nome é Fernanda, como já foi dito, sou advogada, pós-graduando ali no Direito Imobiliário e é um prazer imenso fazer parte hoje desse podcast. E a pergunta que não quer calar: onde vocês se conheceram, meninas? Na faculdade. Isso mesmo. Logo na faculdade, a gente já fez uma grande amizade ali, já instaurou logo no primeiro ano. Estudamos juntas, né, Unip, desde o início, foram árduo, né, 5 anos assim, de muita luta ali, batalha, mas sempre juntinhas, nos formamos e continuamos essa parceria legal. Com as certeza, loucuras. justamente. Começou ali desde o primeiro ano e tá até hoje. Meninas, hoje o assunto aqui sobre direito, eu quero saber, assim, de vocês que fizeram faculdade juntas, que se prepararam, né, para para poder exercer aí o direito. Quando vocês descobriram que o QI, o que indica, faz toda a diferença? Já diria logo de cara que na própria faculdade. Bem, quando a gente inicia, já tem todo ali você já consegue visualizar a dificuldade de quando a gente começa sem nenhuma ajuda, né? Então, a gente tem que construir tudo do zero, desde o começo da faculdade. Então, assim, da minha parte, desde o primeiro ano, a gente já começa a perceber. Aí começa a ficar mais claro quando começa a questão de estágios, questão de necessidade de ter ajuda, da vida prática, e porque não é só a questão de trabalho, de ser indicado para um escritório, para um estágio, mas é também a dificuldade na prática. Nós temos ali uma dificuldade porque é tudo muito novo. Então, a gente acaba tendo desde a faculdade já visualizando essa questão. Concordo plenamente com a doutora Fernanda. Desde a faculdade a gente já vislumbra tudo isso que vem pela frente, o que a gente enfrenta, entendeu? A gente tem uma falsa percepção, quando a gente entra na faculdade, a gente tem uma falsa percepção de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Acontece, mas não com facilidade. A gente vê aí no dia a dia estudantes de direito, principalmente assim, tem bastante colegas, né, pelo fato da gente hoje já estar trabalhando, então o estagiário está fazendo faculdade que coloca assim, tem aquela falsa percepção de que quando, nossa, acabei de me formar, a coisa vai explodir. Não é bem assim. A gente não é pessimista, a gente é pé no chão. Com certeza. E tem muita interferência também do Instagram, né? O Instagram, ele faz uma entrega de que todas as pessoas vão ter sucesso, muitas mentorias, né? Muito dinheiro investido em mentorias. Como que vocês veem essa entrega desse tipo de conteúdo, principalmente para quem é recém-formado? Problemático. Eu vejo, assim, deixando claro que eu não sou contra cursos, assim, que ensinem o direito em si e te dê uma ajuda para o início da sua advocacia. Mas eu sou a pessoa que mais combate essas questões de cursos que te fornecem riqueza em 2 meses advogando. Por exemplo, por inúmeras vezes, quando eu estava no início de carreira, verificava vários anúncios no Instagram. Como fechar 200 contratos em 1 mês e assim mudar a história da sua advocacia em apenas 2 meses. Consiga em 1 mês o que nenhum advogado conseguiu em 10 anos. Poxa, é problemático, porque assim, a advocacia, como qualquer outra profissão, é degrau em degrau. Não existe, na minha percepção, lógico, eu advogo já há 6 anos, e eu já ajudava, né, um escritório antes de pegar a OAB, então, assim, já exerço ali em torno de uns 7, 8 anos. E, então, assim, é muito problemático, porque é degrau por degrau. Todos os dias você tem que acordar, decidir fazer o seu melhor para você conseguir
conseguir um sucesso ali na sua carreira. Não é fechar o contrato, 200 contratos em um mês. Não existe. Sempre... Assim, e principalmente se você, inclusive, não tem padrinhos, vamos dizer assim, né? É muito problemático. Eu vejo... Sempre, eu e a Fernanda, nós estamos sempre conversando com outras pessoas também. Você tocou num assunto muito interessante, que é a mentoria. Eu sempre falo da mentoria certa, entendeu? Mentoria, quando você diz mentoria, tem vários mentores por aí. O Google dá isso, o Google dá aquilo, cuidado, porque nem sempre corresponde à verdade, entendeu? Engana muito. Então, a mentoria tem que ser uma mentoria direta, uma mentoria certa. Essa questão dos cursos que vende, muitos cursos bem baratinhos, às vezes até assim, um preço bem baixo, né? Acessível, mas que não vai ajudar, pelo contrário, acaba muitas das vezes até atrapalhando. Por quê? Porque a pessoa, nossa, eu fiz esse curso, eu fiz essa mentoria, olha, ele falou isso, falou aquilo, entra na cabeça. E para quem, vamos dizer assim, eu vou usar esse linguajar, marinheiro de primeira viagem, ele acredita mesmo. E é perigoso isso daí. E aí, quando não encontra pessoas certas na sua vida, porque para puxar, Aline, tem muito. Para te puxar, tem muito. Oportunidades, principalmente no direito, é muito ego inflado. É ou não é, doutora? Com certeza. Parceria é como eu e a Fernanda. A gente nos respeitamos, nem sempre a Fernanda concorda comigo, nem sempre eu concordo com ela, entendeu? Mas nos respeitamos. Ângela, eu preciso disso, a Fernanda, eu preciso daquilo. Então, essa é uma parceria que foi criado isso ao longo desses anos, não é de uma hora para outra. E quando a gente fala sobre mentoria, cursos vendidos, comprar isso, comprar aquilo, é muito perigoso. E por isso que nós estamos aqui para alertar. Você, operador do direito, você que está estudando, está se formando, cuidado, porque isso pode te levar para baixo. E sem contar também, assim, o sentimento de frustração, né? Isso mesmo. Isso é muito triste, porque eu vejo, assim, novos advogados que você percebe uma capacidade muito grande que eles vão ter de se tornar, assim, grandes nomes dentro do direito. Que são estudiosos, espertos no raciocínio. Nossa, assim, eu conheço advogados, assim, que têm 4 meses, que já têm um raciocínio maravilhoso para resolver causas, para conseguir fazer uma captação ali dentro do que é permitido pela OAB, frustrados. Porque, assim, compra, muitas das vezes, um curso, falando, nossa, agora eu vou engajar. Mas não é assim que funciona. O direito, ele é muito complicado para você conseguir chegar num patamar um pouco mais alto. E me corrija outras profissões, mas assim, eu falo dentro do direito. E acredito que seja assim todas, porque nada é mágico, né? E se é muito mágico, a gente tem que dar uma certa desconfiada, porque a vida não é num estalar de dedos, né? Eu penso dessa forma. E costumo dizer que quem quer fazer direito, não pode ser covarde. É uma profissão dos corajosos, porque o desafio é muito grande. Estava aqui nos bastidores conversando com a Fernanda justamente sobre isso. Eu sou muito emocionada. Eu acredito que o direito, para mim, iria mexer muito comigo. É para os fortes, né? Para as pessoas que estão psicologicamente bem cuidadas, porque são muitos problemas, são muitos argumentos, são por números, né? As leis. Desculpa, os artigos, são muitos artigos. Todo momento, jurisprudência mudando, você tem que estudar, você tem que estar toda ligada mesmo. Houve uma atualização. Atualiza todo momento. E recentemente, né, assim, eu não exerço na área penal, mas tem um parceiro que é da área penal, do área criminal. E assim, eu tava vendo com ele ali um caso, e aí a gente tava, de repente, do nada, a gente acorda com a notícia que alterou grande parte do Código Penal. A gente dormiu com o código e acordou com outro. E aí já tem que correr para ver o que aplica dentro ali da causa, né, dele, que a gente tava ajudando ele a conversar sobre isso, a tentar achar uma resolução melhor. E muda a todo momento, assim. Todo instante tá mudando. E na época de pandemia, então, nem se fala, né? Voltando lá uns anos atrás, todo dia era uma medida provisória diferente. Não sei se você vai lembrar, Ângela. Todos os dias. Todos os dias, todo momento. O que a gente viu na sociedade na pandemia é o que ocorre todos os dias. Todos os dias tem algo novo, né?
Sendo para melhorar, tudo o bem. direito maravilhoso, tem profissionais maravilhosos, entendeu? Mas eu digo que tem uma parcelinha que também a gente está falando de curso que enganadores aí, mas também tem alguns profissionais que colocam tudo muito fácil. Eu costumo dizer que não é bom para o José. O que é bom para o José não é bom para o Pelé. Uma vírgula muda tudo. Como nós estamos aqui falando sobre leis. Enfim, eu tenho o fulano de tal ganhou um processo e você vai ganhar também. Não, não é assim não, viu? Não acredita não. A gente tem que alertar sim, porque às vezes, Aline, a área, ela está um pouco esmagada. As pessoas... Não vamos generalizar, mas muitos. Mas pagar um advogado é tão caro. Mas você vai me cobrar isso? Eu faço um contrato que tem no Google. Então, pega no Google. Você tem competência para saber tudo que vai? Todas as cláusulas? Cuidado. Então, isso tudo, a Fernanda às vezes fala assim, você fica brava. Fico brava por quê? Porque a gente estudou 5 anos, a gente estuda 5 anos com muita gente boa demais no mercado, entendeu? Estuda 5 anos, depois tem que prestar o OAB. Só para prestar o OAB é R$ 320. Aí você reprova, você tem que pagar de novo. E aí? Você entendeu? Mas está tudo bem, está tudo certo, né? Aí desvalorizar muitas vezes o trabalho de um profissional do direito é muito triste. E isso acontece demais, né? Porque quando você vai ao médico, primeiro você tem que pagar sua consulta para o médico falar. Com certeza. Não é? Aí você vai no advogado fazer uma consulta, você quer saber tudo, se tem direito ou não. Você explica tudo para o cliente, né? Então tá bom, eu vou ver tal. Aí depois ele faz com outro profissional. Enfim, então, por isso que hoje tem uma gama de profissionais, até colegas da gente, com um pouco assim, com a mente um pouco atrapalhada, essa questão emocional, porque realmente é um desgaste, né? Então nós estamos aqui para falar justamente isso, os pés no chão, mas que o direito não é todo esse glamour de início que se coloca, não é. É uma luta diária, desafios, mas também, por outro lado, é uma profissão maravilhosa para quem ama ela. Tem uma frase que é muito famosa, né? E a gente aplica muito no direito, que o advogado é o primeiro a dar voz àquele em que não é escutado. Então, assim, justamente, a gente que dá a voz daquela pessoa que é tão vulnerável que muitas das vezes, por uma sociedade, não é nem escutada. Então, assim, tem esse lado maravilhoso do direito. Ele é perfeito. A única questão é só não romantizar as dificuldades. É só não romantizar, porque tudo na vida é um processo. O direito não é diferente, ele é um processo o tempo todo. Não é só o processo judicial. É o processo da vida mesmo. Da vida. Então, assim, a gente tem que ter muita resistência. E não é para desanimar, sabe, que a gente fala sobre isso. É o contrário, é para animá-los, porque tudo... se você pegar ele na sua íntegra, vai ver que ele tem partes maravilhosas, lindas. Mas se a gente der foco só para a questão de crescimento financeiro muito rápido, você vai se frustrar, porque não cresce tão rápido assim. Muito cresce muito. É perfeitamente possível. Existem muitos profissionais capacitados que crescem de uma maneira muito, assim, estrondosa, de forma célere, né? Mas tem que ter paciência. Eu te garanto que as pessoas que cresceram também tiveram paciência em algum momento da vida. E é muito importante, a Fernanda está falando sobre isso daí, porque, por exemplo, nós estamos aqui falando isso porque hoje nós temos essa cabeça, essa percepção do que acontece no nosso dia a dia durante esse tempo todo, né? Porque nós não tivemos quando nós entramos na faculdade. Ninguém falou isso para nós. Ninguém veio falar, olha, não é todo esse glamour, não. Porque a gente entrou na faculdade falando que ia fazer isso, ia fazer aquilo, ou não? Com certeza. Claro que sim, entendeu? Mas porque ninguém avisou nós. Ninguém falou, olha, cuidado, vai com os pés no chão. Então, a gente era um pouquinho fora dos eixos. Aí, no dia a dia, hoje, a gente tem... E dá uma segurada. Né? E nós estamos aqui para falar, mas não para desanimar, não. É para falar que realmente tem que ir com cuidado. Estudar muito, gostar muito, ser apaixonado pelo direito. Porque direito você tem que ser apaixonado.
Muitos vão, vai fazer direito porque o tio é, porque o pai é, porque a mãe é, porque eu fui obrigada a fazer direito. Ah, não, minha mãe quis que eu fizesse direito, porque ela sonha eu ser um grande advogado, ou um grande juiz, ou um grande promotor, sei lá, entendeu? Então, às vezes, não é nem ele que quer ou ela. É a família. E isso é muito ruim, Aline. Isso é péssimo. Agora, quando a gente faz direito, porque você quer, porque você tem paixão, porque você tem fome de aprendizagem, porque eu tenho fome de aprender a todo momento. Eu estudo a todo momento e não sei nada. É igual o Sócrates. Só sei que nada sei. Nunca sei, todo. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Direito é maravilhoso, porém... é sofrido também. E principalmente para quem sai, acaba de se formar, é bacharel em direito, é muito conhecido como uma mão de obra barata. Sim. Porém, as exigências são as mesmas em cima de quem está iniciando. Como vocês veem isso? Essa desvalorização do recém-formado. Pô, ele estudou, ele tá ali, tá na luta, tem conhecimento suficiente e muitas vezes até um conhecimento, não vou falar, posso usar esse termo, melhor, porque ele tá mais atualizado, né? Ele aprendeu ali, porque às vezes o profissional tá ali há muitos anos, ele precisa se atualizar e ele a pessoa já saiu da faculdade no forno, assim, com todas as leis, com tudo ali. E por que tem essa desvalorização da pessoa que é recém-formada? Isso é muito comum em escritório massificado, né? Assim, massificado é aquele escritório, por exemplo, que pega inúmeros processos, geralmente advoga para bancos, assim, outras áreas, não só bancárias, mas eu falo bancário porque é a das mais comuns, então as pessoas que vão saber visualizar melhor. Então, pega-se muita carteira para ser resolvida e eles não precisam de alguém ali para somar, muitas das vezes, nesses escritórios grandes. Eles precisam de gente para produzir. Então, é só uma produção. É uma linha de produção, né? Justamente, sabe, igual uma indústria, quando você vai para produção? Infelizmente, o escritório massificado, e eu ressalto aqui que eu não estou falando mal de nenhum escritório, isso aqui é só uma explicação do que ocorre na prática. Até assim, não existe tempo dentro do escritório. Às vezes não é nem porque quer, porque realmente não existe tempo suficiente para que eles possam dar espaço ao advogado para desenvolver uma linha de raciocínio, para desenvolver uma linha e, consequentemente, já tudo tabelado, desde o salário até a forma do trabalho. Geralmente entra-se ele ganhando 1.800, 2.500. É muito triste, porque eu lembro quando eu comecei a advogar, eu fui para um escritório massificado, e a advogada, que era a minha superior, ela não sabia fazer um protocolo. Assim, ela não sabia fazer um protocolo. No dia que eu fiquei doente e faltei, ela me ligava o dia inteiro. Eu ganhava 2.500 e ela ganhava 8.500. A discrepância é imensa. E eu estava atualizada. Ela não sabia fazer um protocolo. É básico na vida de um advogado. É só você acessar o Tribunal de Justiça e fazer o protocolo que tem que fazer. Só que, assim, ela também ficou engessada por conta do tipo de trabalho que ela tinha que fazer. Entendeu? A função dela era só fiscalizar e ela exercia mais trabalho administrativo e, infelizmente, não tem esse reconhecimento quando a gente entra no escritório. A gente já cresce ali tabelado. Assim, esse aqui vai valer 2.500, esse aqui vai valer 1.800, porque eu preciso economizar, porque tem a parte do banco que eu tenho que repassar. Então, é assim que vai funcionar. Então, é o escritório massificado. E é muito problemático. E é aí também que entra a questão da frustração. Que muitos jovens advogados entram porque não têm um norte para começar. Eles não têm um norte para iniciar a carreira, então eles vão para os escritórios. Ok, tá precisando trabalhar? Meu amigo, você vai aprender a mexer no Tribunal de Justiça, você vai aprender, principalmente se não teve a chance de fazer estágio durante a faculdade porque precisou trabalhar. Não sou contra você começar num escritório, mas não se acomode, porque você vai se frustrar em um determinado momento da vida, vai ter uma frustração. Porque você vai falar assim, nossa, já estou aqui há 4 anos, e faz 4 anos que eu ganho 2.500, e eu estou criando burnout, porque só na minha carteira tem mais de 1.000 processos por dia para serem resolvidos. Eu não sou visto como gente, eu sou visto como uma máquina. É assim que funciona o escritório massificado. É aquela questão, né?
que eu caí nessa malha do correspondente jurídico, né? Também, tem isso também. Então eu caí nessa malha, por quê? Porque eu precisava trabalhar, também, mas também, para mim, tudo que eu enfrentei, tudo que eu encarei, para mim foi maravilhoso, porque só Sim. experiência, né? Que a gente vai pegando, a gente vai aprendendo. Justamente. A Fernanda sabe, acabamos de falar, a todo momento tudo muda, muitas coisas, nossa, como que é isso aqui? Fer, sabe? Como que é isso daqui? Fernanda, não, Angela, é assim, e enfim, né? A gente acaba destrinchando juntas ali, porque é isso aí, eu caí nessa malha do correspondente jurídico que paga muito pouco, vamos, né? Depois eu conto um episódio meu. E faz todas as áreas. Tipo assim, chegou, tem que fazer. Você tem que ter conhecimento geral. Estou sendo correspondente jurídico de tal escritório lá em São Paulo. Eles mandam, Ângela, tal, tô precisando isso e tal. E para ganhar uma dor de cabeça, Aline. Nossa Senhora. Olha, eu lembro Entendeu? que... Perdão, te cortei. Não, pode falar. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, é isso que eu estou dizendo. Eu não sou contra que os jovens advogados peguem esses serviços para fazer, porque muitas das vezes é o seu começo de ganhar pão. E tá tudo bem pegar. A única coisa é que ao longo do período você não pode se acomodar. Porque eu lembro que quando eu comecei a advogar e eu resolvi advogar por conta, eu pedi para sair de um escritório que eu tava. E aí eu falei assim, agora eu vou precisar encarar para começar, tudo que eu tiver que pegar, eu vou precisar pegar. Isso eu tô contando para vocês entenderem que, como não é simples o começo, volta naquilo que a gente estava falando. E eu lembro que eu tava, assim, numa questão financeira muito apertada, porque a gente não tem uma carteira de cliente no começo. Eu falei, Senhor, eu preciso de um emprego, preciso de alguma coisa para eu fazer. Me surgiu uma correspondente jurídica. Só que, assim, peguei, era para fazer 4 audiências, tipo, R$50. 50 reais. Ela falou, eu pago... Gente, vocês estão brincando. Não tô. É isso que eu estou dizendo. Esse glamour que às vezes as pessoas pregam não existe. Porque, do glamour e não que eu falo isso daí, você tá entendendo? Que às vezes, nossa, tá ganhando... Advogada. Advogado, entendeu? Nossa, o advogado ganha milhões. Pode até ganhar lá na frente, mas no começo você vai ser muito humilhado. Sim. E aí, assim, eu falei assim, eu peguei. Eu falei assim, olha, eu tô precisando, querendo ou não, ia ganhar meu final de semana ali, né? Eu orei a Deus, graças a Deus, assim, surgiu essa oportunidade. Só que, assim, eu peguei e quem não tá tendo nenhuma condição, pega também. Sim, mas não se acomode, certeza. é isso que eu fiz. Aí eu fui pegando, fui guardando, todo esse dinheiro que entrava eu ia guardando. Esse é basicamente, tipo, R$50 vale? Não, lógico que não. Fui pegando, precisava pegar, eu fui por necessidade. Hoje não. Hoje é isso que eu tô falando. Aí você já vai formando a sua cartela de cliente, hoje você escolhe o cliente que você quer trabalhar. Hoje você escolhe o serviço que você quer pegar. Então, essa liberdade de escolha, muitas das vezes vem com o tempo. Eu fiz isso uma única vez, que eu precisei, porque eu estava muito apertada naquele período, eu peguei. Só que é R$50. A minha hora de trabalho variou R$50 por uma audiência de instrução trabalhista, que não é simples. Oitiva de testemunha, oitiva de partes, prestar atenção em ata da audiência. Meu Deus. E era banco que me contratou. Banco, pra vocês terem uma noção. Pagando R$50 a hora de um advogado. Então, assim, também não se permitam, sabe, ser tão baratos assim. Se você tem a condição de falar desde o começo não, fale não. Se tem a condição, se não tem, não se acomode. Pega, precisar pagar a sua conta, precisar comer. Muita da gente é pai de família, ou muitas vezes é mãe solteira. Pega, paga a sua conta, compra a sua comida, mas não se acomode com isso. Tenha na mente, assim, que tem que melhorar. Uma hora deslancha. Só que não é no começo, é isso que a gente bate sempre na tecla. No começo é muito humilhante algumas coisas que o jovem advogado passa. Não é simples. Oferecer uma pipoquinha aí pra quem está nos assistindo, né? Eu vou pegar a minha pipoca, gente, porque verdade. R$50 eu tô... É o preço da pipoca. E uma pipoca pra mim também. Gente... Tá bom. E pagava uma pipoca mesmo, assim, né? Não, uma agora pipoca é é R$2, sério. mas pagaria uma Não, eu pipoca. achei assim, tudo Não, bem. tem um determinado lugar aí que eu vou R$50. Nossa, tudo bem, era difícil. Assim, eu achei que era difícil. É muito mas difícil. não tão complicado dessa maneira, nesse grau, né? Qualquer jovem advogado que estiver assistindo vai confirmar isso. Que correspondência jurídica é um absurdo. E isso que eu fiquei sabendo, assim, colegas meus falaram que ofereciam R$30. Sim. Tipo assim, 30, 50, não chegava nem a 150. Sabe? Chegou assim, o ápice do absurdo de pagar R$30 pela hora de um jovem advogado.
Acontece muito. Triste, né? Mas Muito é a triste. realidade, É. viu? Muito triste. É a E realidade. essas são as barreiras, então, de quem não tem um sobrenome influente aí, ou um QI para puxar, que passam, né? Se Justamente. você não tem um sobrenome influente, É. ou um QI que vá, né, um que indica aí, né? Que É. vai te levar, te abrir portas, né? Para que você... Eu e a Fernanda, nós, na época que nós estudamos juntas, depois a Fer foi para de manhã, né, Fer? Fui pra de manhã um período. É, Pra trabalhar, né? Precisava trabalhar, eu também fui a pra de manhã. Fernanda foi para de manhã e aí eu continuei no noturno, né? Então, acredito também que de manhã a Fernanda tenha encontrado esses colegas que eu encontrei à noite. Acho que até tem alguns que é em comum, amigos em comuns. Que tem pai advogado, que tem pai que é promotor, e tem tio também que é advogado, e que aí são pessoas assim, que são acolhedores. Você está entendendo? Família acolhedores. Aí se torna bem mais simples. Porque, por exemplo, se tem um pai que já tem um escritório já constituído, ele já vai direto. Já tem uma cartela de clientes, ele está ali. Se tem um tio ou um pai promotor, ele conhece, nossa, centenas de milhares de escritórios. Já encaminha. Então, se torna mais fácil, Aline. Então, você tem esse acolhimento. Agora, quando você tem na família essas pessoas, mas que não tem esse condão, não tem essa empatia de te abraçar e te puxar, falar, opa, vamos comigo, você entendeu? E que, né, que te dá uma chance e te chama junto, se torna mais fácil. E ficaria tão bom, né? Porque quando é entre família, as coisas fluem bem. Mas nem todas as famílias é assim. É. Mas aí, eu vou falar, eu, Ângela, tive muita sorte nesse caminho árduo. Como eu falo, desafio, nossa, muitas vezes frustrante, muitas vezes querendo até desistir. Desistir A desistência mesmo, é um sentimento muito comum. muito quem começa. comum. Mas eu tive pessoas que, não, Ângela, não, você é uma menina que você gosta, a gente vê que você entrega e tudo. Então, essa construção, tudo. Hoje eu tenho a Fernanda, uma pessoa maravilhosa, a Fernanda, tem a doutora Adelita, tem o doutor Wellington, entendeu? Então, são pessoas assim que confiam em mim. Aquilo que eu falo, eu não sei quase nada, mas eu tento fazer, entendeu? Ângela, essa nossa, seria a assim. melhor estratégia para não desanimar, para não desistir, né? Ter esse apoio dentro. E muitas entendeu? vezes por ego mesmo, né? Porque as pessoas são muito egocêntricas, né? Muito Principalmente demais. no direito, né? Sim. Com certeza. Ó, E eu não entendo o porquê de tanto ego, porque a gente tem que ser cada Pois vez mais humano para você entender a dor do ó, outro. para senão- você ver, é tão errado, né? A forma que muitos lidam com o direito. É direito porque a gente está o quê? A gente briga o quê? Pela justiça, não é? Para defender o outro, o direito do outro. Não é para acolher a sociedade. Não é para trabalhar com a sociedade. Aí você com o ego inflado, você, entendeu? O ego ele atrapalha Né? muito, Atrapalha né? muito. Mas é isso, sabe, Aline? Então, assim, eu agradeço muito, assim, por esse tempo de ter essas pessoas. E sempre falo, nós estamos aqui para alertar os novos que estão vindo e os que estão agora, começando agora. Não desanima, não desista. É desafio. Tem dias que até chora, E muito. entra em desespero, as contas chegam. A gente está falando de direito, mas como todas as outras profissões, entendeu? Mas nós somos do direito, então nós estamos aqui para falar que é o direito pipoca, como uma pipoquinha aí, Eu tô podcast, entendeu? Então a gente está Não falando recuso. sobre direito, né? Então, para você que está no direito, que está se formando, que já se formou, que está agora entrando no mercado, segura a onda,
que É. o bicho pega, mas ele é bom também, o bicho é bom também. A gente vai construindo, é uma construção, cada dia você aprende, estuda bastante. Fer, a gente tem que falar para os estudantes. Nós somos estudantes, eu vou falar por mim. Talvez se eu tivesse entregue um pouco mais nos estudos, talvez as coisas eu teria menos dificuldades. Então, não faça, sabe? Estuda, abre mão de churrasco, abre mão de festa. Às vezes, até de namoro, viu? Você sério. atrapalha a sua decisão ali de ser uma pessoa Se dedica. melhor, né? Tem que Porque o pensar. direito, ele é árduo, mas ele é bom. Para quem gosta, para quem ama. E tem também, assim, entrando num outro patamar da dificuldade, tem também ali a questão da dificuldade que muitos jovens advogados sentem. Eu falo isso por minha experiência. No início de carreira, quando você tem uma dificuldade um medo do processo. É comum também você sentir isso. Tem gente que fala, nossa, eu não nasci para ser advogado porque eu tenho medo até de despachar com o juiz. Gente, até o próprio juiz um dia já teve medo na vida dele. Desculpa. Derrubou até a pipoca. pipoca. Um dia, o próprio juiz já teve medo. Um dia na vida, antes dele ser juiz, ele também passou por experiências como as que a gente está contando aqui hoje. A gente tem que isso daí faz parte, você está entendendo? Isso é trabalhado ou não? Muito pouco. Muito pouco. Então, seria a minha próxima pergunta. A próxima pergunta. Não, você já está respondendo. Já vou responder. É pouco trabalhado, né, Fernanda? Pouquíssimo. Pouco trabalhado, ética, viu? O advogado tem ética, tem lá, a gente tem que estudar, tá? A OAB exige a ética, hein, gente? A OAB te dá 8 questões, hein? De ética. Faculdade, você lembra de eu não lembro. Não dá. Então, para você ver. Então, a faculdade, Aline, ela é uma teoria. Depois vem a prática. Porém, ética mesmo, que muitos a gente vê aí, né, Fernanda, nas internets da vida, nas redes sociais, muitos profissionais infringindo a ética, fazendo coisas que não pode. E a gente não fala de coisa dentro do básica, código, né? entendeu? A gente não fala de infringir a ética, tipo, em coisa básica. Se você está lutando ali pelo seu ganha-pão de uma forma né, uma captação legalizada, mas assim, que tem colegas que realmente... Mas assim, dentro do que você pode fazer. Chega aí a público para falar mal do serviço de outro advogado. Nossa, sim. Isso é absurdo, assim, você olha... E eu vejo muito isso naquela rede, o TikTok, sabe? Eu vejo assim, às vezes eu vou passando... Isso é feio demais, né? E aí eu vejo assim, ai, nossa, como que eu destruí o processo do outro advogado? Gente... É muito feio. É seu colega advogado, amigo. É feio, é triste isso. Isso mostra mais o caráter da pessoa que está fazendo do que uma questão de ética. Assim, quando a gente fala de infringir a ética, é sobre essas questões que a gente está se relatando. Eu não estou falando do advogado que está lá na rede social de alguma forma fazendo a captação legal do seu cliente. Desde que seja legal. Porque seja legalizado. Você tem uma forma de fazer essa captação, mas de forma bem assim... É mais conteúdos informativos, né? Isso. Que a OAB permite. Agora, tem uns que acabam... Meu Deus do céu, metendo os dois pés na porta. Então, isso daí, para quem não faz, eu acho que é até injusto. Como colega, você está entendendo? Penso eu assim. Agora, essa questão que a Fernanda levantou também é muito triste, porque a pessoa, o advogado, ele vai ali, ele estuda o seu processo, ele passa, às vezes, até a noite ali, enfim. Aí vem um outro lá e faz essa lambança, estraga. E outra, cada advogado tem um modo de estratégia. Eu acho muito irreal eu chegar, por exemplo, pegar um processo seu, que você está com outro advogado, e eu chegar e deixa eu ver se o seu advogado está fazendo certo. Gente, não existe isso. E respeita o ponto do outro advogado. Não existe você consultar o processo de outro advogado. Dá uma olhadinha para ver se meu advogado está fazendo certo. Não, se você não confia no seu advogado, então não contrate ele, contrate quem você confie. Porque é muito absurdo um outro advogado pegar o processo e falar assim, não, olha, realmente eu tô olhando aqui para você, foi horrível o trabalho do seu advogado. Isso acontece muito, o tempo inteiro. E é uma coisa que precisa ser banida, gente, porque definitivamente não... Porque cada um, não tem condição, cada um é um jeito de trabalho. Cada um tem um ponto de vista e a forma de trabalhar. Ele não vai sair da legislação do que a defesa dele do que é permitido da defesa dele, mas cada um trabalha de uma forma, entendeu, Aline? Então, só que, aí, como a Fernanda falou,
pessoa está se dedicando ao máximo. Aí, ô fulano, o colega lá, dá uma olhadinha lá, vê se realmente é isso. Então, coloque em xeque o que o advogado ou a advogada está fazendo, entendeu? Dentro daquele processo. Enfim, tem tantas nuances, tantas coisas assim que nesse meio acontece. Mas é por aí. Assim, a gente não tá falando também, lógico, de quando o advogado some, né? Porque tem advogado também que deixa o cliente completamente na mão. Aí é outra história que deve ser analisado no caso concreto, mas assim, só ressaltando o quê? Que é quando o seu advogado está te dando respaldo, que o seu advogado ele está te dando análise quando você pede, e só por desconfiança você quer ver que o outro advogado olhe para ver se está fazendo certo. Não, é isso que a gente está falando. Sim. Agora, se houve questão ali de problema do advogado não responder mais, de sumiu da cidade, aí é outro procedimento, e aí é analisado até mediante a OAB, né? Mediante o caso concreto. Não é para você aceitar qualquer também abuso que venha da outra parte. Conversa com o advogado, ele te mostrando, tá tudo bem, entendeu? Assim, mas assim, a questão da ética nesse ponto é muito forte. E eu acho que a OAB faz bem de pegar no pé nesse ponto, porque senão se com a ética já existe esse tanto de problema, você imagina se já não tivesse. Pois é. Então, eu acho que falta de prática na época da faculdade acaba interferindo, inclusive assim, no conhecimento de ética e também no conhecimento, voltando naquele assunto dos gurus, né? Que te prometem 1000 coisas ali. Vocês já viram ou conhecem alguém que compraram, que se frustraram, que... ou vocês mesmas podem confessar. Não, eu sempre fui meio geniosa com esse negócio desses cursos, assim. Não tô falando assim, eu sempre fui muito geniosa. Comer até uma pipoca. eu sempre fui meio geniosa. A Ângela já me conhece há muito tempo, já sabe que eu falava, Jesus amado, o que esse povo tá fazendo? E eu conheço, assim, colegas que compraram e, meu Deus, se frustraram tanto que pararam de advogar. Você não tem noção, assim, era um negócio que pegou num sentimento deles tão profundo, a enganação, que eles viram o direito ali como uma enganação, mas não é isso, é porque eles caíram realmente no conto de quem acha que vai ficar milionário com muita facilidade. É igual eu estava conversando com um colega esses dias do direito tributário, ele é especialista em direito tributário, e quando ele começou, ele teve uma dificuldade de captação, porque ele não conhecia ninguém, ele não tinha um padrinho para ajudar ele no direito tributário. E sempre tem aquela história, nossa, o direito tributário todo mundo fica muito rico. Pô, sim, porque é uma área muito rentável, é uma área muito boa para se exercer, porém, não se fala da dificuldade de você engajar nessa área. Ele ficou assim uns 4 anos brincando para conseguir o primeiro cliente dele. E aí ele quase desistiu. Não desistiu, porque a esposa dele é muito assim pra frente. Falou, não, você vai conseguir, continua dando informação, né? De alguma forma dentro do que é permitido pela OAB, você vai fechando o contrato, enfim. E aí começou, hoje ele tá bem, graças a Deus, mas assim, custou, sabe? Tipo, 4 anos ele vai conseguir um cliente na área tributária porque ele não tinha quem indicava ele. Direito tributário, direito empresarial, que também são áreas que... Muito difíceis a captação, entendeu? Né? Se você não tem... Mas quando você consegue acabou engajar, aí você vai embora, entendeu? Mas tudo tem... Meninas, uma curiosidade minha, tá? Como é feita essa captação de clientes? Porque, me formei, tô com a minha OAB, agora eu vou trabalhar. Não quero trabalhar num escritório em massa, eu não quero isso. Como angariar clientes? Porque tem um código de ética, Sim. Então você não pode chegar na internet e falar, fazer uma publi do seu escritório. Basicamente, assim, a OAB, ela dá, quando você começa, por exemplo, na era digital, que nem a gente está hoje, hoje você é dentro do que a OAB permite, tá? Basicamente, o cliente tem que vir até você. Você dá o acesso informativo, só que você não pode fazer aquele acesso informativo colocando já o seu número do telefone. Convidativo. Tipo assim, se ele confiar no seu trabalho, e se ele tiver ele como um bom profissional que para ele seja bom, aí ele vai te contatar. Um exemplo, Aline, quando a gente fala do código de ética, o direito, ele é muito enxuto nessa parte. Como assim? Como assim, Ângela?
Nós não pode pegar nos ônibus, por exemplo, um salão de cabeleireiro, você prega atrás do ônibus, você não pode lá colocar, eu sou a doutora Fernanda Machado, Consulta você grátis. entendeu? Consulta grátis, não pode. Você não pode falar, procura o escritório, blá, 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 com número, não pode, você está entendendo? Você não pode fazer panfleto e ficar lá no ponto de ônibus soltando panfletinho, É. não pode, isso não pode. É isso que eu disse, Você que tá é entendendo? informativo os seus posts. Agora, por exemplo, você também não pode, que nem na televisão, a gente vê o jornal, aparece vários profissionais falando, ó, o idoso, né, no Dia Internacional do Idoso, Os o direitos. direito do consumidor e tal, então isso. Mas ele não pode falar, ó, então, aí se você precisar, eu sou doutor tal e você me procura lá. Isso não pode. É completamente Entendeu? viável que você dê a É entrevista. isso que eu tô querendo, quando a gente fala sobre ética, É. que muitos não entendem e a faculdade não ensina, tá bom? É isso que a gente fala. É. Então, essa captação, como a Fernanda está falando, os clientes vêm, porque, por exemplo, eu trabalho muito com mediação, eu trabalho de forma extrajudicial. Trabalho com fulano de tal, ciclano. Você está entendendo? Então, ele ali, tipo assim, eu fiz uma mediação pro fulano. Nossa, olha, eu tô com o doutor fulano ou com a doutora fulana, não vou ficar falando não, porque não pode, Não. tá? Fulano e fulana, e tem uma pessoa muito boa, que media muito bem. Então, vai com ele, vai com ela. E aquele, você tá entendendo? Então, é assim, então, um vai falando pro outro. A doutora tem uma cliente a doutora fez um trabalho tão legal para aquela cliente, que aquela cliente já vai indicar a tia, o tio, o amigo, já chega na empresa, olha, procura a fulana. Então, é isso daí. Então, entendeu? Agora, a questão das redes sociais, sim, você pode até fazer um informativo, né? informativo. Eu sigo alguns, Você principalmente entrar lá no meu perfil e ver que direito- tem alguns informativos. Sim, os de informativos. família. direito imobiliário, por Nossa, exemplo. eu adoro, porque ela fala, a É. pessoa que eu sigo é uma mulher que ela fala sobre os direitos, sobre o que pode, o que não pode, o que é correto na visão da justiça, o que não é, e acabou. É isso. Mas Esse assim, é o, na é o bio legalizado. tá o link, lógico, do escritório. mas aí eu Mas é entendo, normal. Você pode ter uma rede social Isso. onde você coloque. Isso. Eu acho super importante isso. Pra você poder entender ali, né, a diferença, por exemplo, se você colocar o contato na bio, caso realmente já tenha alguém, inclusive, te procurando, é fácil o acesso para ele te procurar. Quando você coloca seu Pra site, encontrar com mais coloca... facilidade o profissional que ela... Agora, o que você não pode fazer é nesse sentido, você dar a informação e falar assim, para mais dúvidas, me chame aqui no WhatsApp, por exemplo, é isso que é vedado, né, pela OAB. É verdade. É tipo assim, O que vocês pensam disso? É aquela polêmico. Pode falar. A gente tá aqui no papo. Eu podcast. penso o seguinte, a minha visão, talvez a minha pode ser diferente da Fer, entendeu? Porque eu e a Fer, de vez em quando, a gente... Diverge um pouco. Normal, você tá democrático. É democrática, a gente é muito democrática. Eu penso assim, que essa vedação, para mim, meu ponto de vista, eu acho que, assim, de certa forma, é bom. Por outro lado, eu acho que fica um pouco meio que injusto, porque os profissionais hoje, que tá agora, os novos, tá todo tal, assim, nesse entendimento da internet, nessa era. Agora, tem muitos advogados já mais velhos e tudo que não tem, não gosta, não tá nessa vibe, entendeu? E eu acho que perde-se um pouquinho, talvez aí seja um pouquinho injusto nesse contraponto que eu coloco, que eu penso. Eu assim... Você discorda, né? Eu sei. O meu ponto... Não é assim, é que o meu ponto de vista, ele é o seguinte... Eu penso que é preciso, às vezes, a OAB dar uma segurada, de fato. Assim, quem sou eu, né? O pessoal mais velho vai saber me relatar melhor. Mas eu falo assim, eu entendo que a OAB tem que ter um controle. Porque, assim, se ela não tiver o controle... Olha o tanto de golpe que a gente sofre tendo controle. E, infelizmente, eu falo assim que a sociedade, alguns não respeitam os outros. Então, vamos supor, tá certo que eu acho que não diferencia muito, porque o cliente pode perfeitamente ver lá o informativo e mesmo que ele tenha advogado, enviar uma mensagem para o outro advogado que ele viu o vídeo
e não comunicar o seu advogado contratado, né? De quem ele deu a procuração. E aí eu entendo, assim, que é uma situação que ela é delicada, porque daí vai caber também ao advogado que recebeu essa mensagem verificar se ele já tem processo, se ele tem advogado constituído. E eu falo assim que na prática, muitas das vezes não existe esse respeito. Por isso que eu falo, a OAB tem que ter um controle, mas assim, o simples fato dele colocar o número ou não, por exemplo, embaixo do informativo, não sei se resolve muita coisa, porque de qualquer forma, existe ali muitas das vezes uma captação predatória, né? E aí é o que é o problema. Eu acho assim que dá uma barrada de certo ponto, porque eu acho que ficaria pior. Mas também não acho que é a única coisa que resolve a questão da ética, sabe? Ficou claro? Acho que deu pra entender ali o meu ponto de vista. Ficou assim. Então é mais ou menos isso que a gente segue, o meu ponto de vista nessa parte. Bom, e para concluir aqui o nosso bate-papo, tem mais alguma consideração, algum assunto que a gente não abordou, que vocês queiram reforçar? Ou então aí já deixar, né, uma dica para quem está aí na área, se formando, começando? Tem uma parte que eu acho importante falar, porque é uma questão que passa na vida de todo jovem advogado. Concurso ou vida privada? Eu acho assim, que muita gente fala, voltando naquela parte da dificuldade, do ganho do dinheiro, fala, nossa, cansei, vou para concurso. É uma situação muito delicada também, porque às vezes o tempo que você vai levar para passar num concurso é o tempo que você vai ganhar também dinheiro ali na advocacia. Então, assim, entra muito na parte assim de você escolher os dois por vocação. Eu tenho vocação para ser juiz, então você vai prestar um concurso para ser juiz mediante sua vontade, não só pelo salário. Porque o salário, quando a advocacia deslancha, ganha-se mais, inclusive, em determinadas áreas. Uhum. Então, assim, é uma utopia, às vezes, que o pessoal vende também. Ai, nossa, presta concurso que você vai ser muito feliz no concurso, você vai ganhar rios de dinheiro. Não, porque tem que entender que o judiciário é social. Então, você tem que prestar por vocação, você tem que prestar um excelente serviço para a sociedade, se você vai para um concurso público. Ganha-se bem? Ganha-se bem, mas tem advogado que ganha muito melhor do que um juiz e um promotor, por exemplo. Então, assim, você tem que ter, pouco a pouco, descobrindo qual é a sua vocação. E também não vai se exigir para você descobrir isso logo no começo de carreira, porque é difícil você descobrir. Um ou outro consegue falar, entrei na faculdade para ser juiz. E ele consegue, ele vai ser juiz. Mas é um ou outro, geralmente a gente está meio perdido no começo. Então, assim, faça uma escolha consciente. Eu vou para a magistratura porque eu gosto da magistratura, eu tenho vocação, ou eu tomei essa decisão mediante o desespero no meu início de carreira, que eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Porque tudo passa. E o mesmo período que para você começar a ganhar dinheiro na advocacia é o mesmo período que você começa para ganhar ali uma aprovação no concurso, por exemplo. Para concluir o que a Fernanda está falando, corroboro com tudo isso. Finalmente a gente corroborou. Para você, né, que está entrando no mercado agora, ou para você que está terminando também a sua faculdade de Direito, que almeja, né, que tem toda essa percepção e pensa na cabeça esse glamour que as pessoas passam. Então, escolha teu nicho para quem também está começando a advogar, porque isso é muito importante. O nosso professor, o Luiz Vicente, eu lembro que ele falava, quem advoga em tudo, não advoga em nada. É um problema. É um problema, você está entendendo? Mas, tudo bem, eu acho que cada um... eu acho que depende, que eu conheço muitos generalistas que são excelentes. Com certeza. E sobre o concurso, é vocação mesmo. Não vá, eu quero ser promotor por causa do salário. Não existe salário fácil, gente. Você sabe o que um promotor faz? É isso mesmo que você quer? Eu quero magistratura. Então, o juiz você sabe, mas é isso mesmo? Então, é vocação, entendeu? Eu tenho amigos aí que fizeram direito, mas nem falou, não quero nem saber de advogar. Eu estou estudando para concurso, para magistratura. Desde já sabe o que quer, né? Porque sempre quis. Ele entendeu? Então, enfim, o nosso judiciário é maçante. São pessoas, muitas vezes, a questão da vocação, a pessoa realmente vai pelo salário, mas não porque gosta.
Aí onde as coisas vai paulatinamente, é um judiciário meio, você entendeu? O nosso judiciário é o que mais demanda no mundo. É, Tem muito processo. muito processo, entendeu? E Então vai escolha bem. E é isso, Aline. Então, para você, estudante, está terminando, vai em frente. Para Desiste você não. que está iniciando agora a sua carreira, vai em frente também, não desista. Não é fácil, início para todos. Todas as áreas é difícil. A advocacia, direito, é para os fortes, não é para covarde. Vai apanhar, vai chorar, vai passar a noite em claro, mas vai ter muito vencer, desafio. entendeu? Vai vencer os desafios, porque a vida é assim. Se tudo fosse fácil, não teria graça. E né? o adendo também do concurso. Eu vou passar logo porque eu preciso ganhar dinheiro rápido. Não vai ganhar dinheiro rápido. É dificílimo esses concursos, magistratura, promotoria e até mesmo de escrevente, que é um dos mais procurados, né, do TJ São Paulo. Sim. É nível médio, mas assim, você já viu o tanto de inscrito que tem? Então, assim, você quer concurso porque você quer ser advogado porque você quer. Então, escolha, é a sua vocação, descubra qual é, e aí você decide sem nenhuma emoção envolvida, sabe? Porque você decidir na emoção é muito perigoso. E seja muito feliz na carreira. É uma delícia, venham. Eu Venham também. todos. Vocês têm Venham muito, todos. muito amor pela área, né? Perfeitamente. Eu não me vejo, assim, em outro curso, não. Eu gosto muito. Meu sonho era fazer direito, fui fazer direito um pouquinho tarde, mas para mim eu posso... Não existe essa de tarde, não. Não existe mesmo. Não você entendeu? existe. Acho que foi o momento certo, Foi que o Deus momento permitiu, né? Justamente, E eu almejo muita coisa para minha vida, para a carreira, para o direito, para ajudar, para a sociedade. E é isso. O direito é muito bom. Quem tem o gosto, né? Venham sem medo. Tem ali as dificuldades, mas aí eu pergunto o que é que não tem. O médico vai enfrentar um plantão absurdo de muitas pessoas, às vezes, agredindo verbalmente, né? Quem limpa vai, assim, a pessoa que faz a limpeza vai sofrer o preconceito da sociedade. Quem é policial vai sofrer o risco. Então, assim, o que eu quero dizer é que não existe nada tranquilo. Desde o mais simples até o maior cargo, nada é fácil. Nada vem de mão beijada. Mas desde que tem que temos persistir. vida, estamos aí para isso mesmo. Justamente. Os desafios, né? Trazendo para minha vida, né, dentro da minha fé, claro, respeito a fé de todo mundo, mas aquela frase que Deus disse para Josué é muito certeira na vida da gente, né? Anime e tem bom ânimo. Porque a jornada, você tem que seguir ela e fazer. Então, é isso. Para tudo na vida tem que animar e ter bom ânimo. É isso mesmo. Perfeita conclusão de vocês. Para encontrar vocês nas redes sociais, como vocês estão? Eu estou como imobiliária em foco, porque o meu ramo é focado hoje no setor imobiliário. Processos de aluguel, essas questões. E então, só colocar imobiliária em foco, o Fernanda Machado que me encontra. Perfeito. E você? E coloca Ângela, ADV, mediacão, @outlote.com.br. Me acha lá. Ou Ângela Fidelis, Facebook, Ângela Instagram. Fidelis. Digitou Ângela Fidelis, vai achar. Gente, olha, o bate-papo foi maravilhoso. A minha pipoquinha já até acabou. A minha derrubou. Só para complementar. Claro. Uma pipoquinha para você, aí do outro lado, para você, tá bom? Aline, muito obrigada, tá, pelo acolhimento, por essa oportunidade. Estaremos em breve aqui com Direito, Pipoca e Podcast. Pessoal, muito obrigado. Nos encontramos em breve. Beijos. Obrigado, pessoal, pelo assistir. Obrigada, Aline, pelo convite. Foi um prazer muito grande estar aqui, conhecer, né, o podcast. Enfim, a Ângela, que está sempre ali na garra do dia a dia. Foi um prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigada a todos que ficam e a quem nos assiste também. É isso aí. E esse foi o episódio Direito, Pipoca e Podcast com Fernanda Machado e Ângela Fidelis. Fiquem de olho, porque aí vem mais, viu?